Boa tarde, estamos de volta. Agora com a palestra Genomas da População Brasileira, com o professor Dr. Michel Naslavs, que tenho o prazer de apresentar, que também é meu orientador de mestrado, né? Ele é bacharel em Biologia pela UFPE, meu conterrâneo de Recife. Atualmente professor do Departamento de Genética aqui da USP e também conduz pesquisas no Hospital Albert Einstein. Ele é membro da American Society of Human Genetics desde 2013 e da Sociedade Brasileira de Genética desde 2008. Muito bem-vindo ao nosso simpósio, Michel. O espaço é todo seu. Ao final da palestra, a gente vai ter um espaço para discutir perguntas. Então, fiquem à vontade para mandar no chat, que eu vou lendo aqui, anotando, e abrimos para discussão. Muito obrigado, Léo. Vocês me escutam bem? Sim. Ótimo. Então, como é que eu coloco aqui a minha apresentação? Perfeito. Pessoal, talvez tenha desconfigurado um pouco, tá? Então, já vou deixar essa ressalva. Eu também mudei um pouquinho o nosso título, mas eu vou falar do que me foi solicitado, acho que vocês vão entender bem. Por que dados genômicos e de miscigenação são tão importantes para a saúde de precisão? E a gente está falando aqui do Brasil. Primeiro, a gente vai falar por que dados genômicos são importantes para a saúde de precisão, por que dados genômicos de brasileiros miscigenados são importantes para a saúde de precisão e como estamos abordando esse problema na USP, no SUS e no Einstein. Uma rápida revisão, né? Vocês viram na sessão da manhã do simpósio de hoje muitas aplicações. Então, a gente fala sobre diagnóstico de doenças monogênicas, né? No feto, na criança, no adulto, detecção de portadores assintomáticos com ou sem história na família, diagnóstico de embriões, isso foi bastante abordado, né, em simpósios dos anos anteriores, então nunca dá para fazer num dia só, então eu recomendo que vocês assistam o que já foi apresentado. Prognóstico, então, predição do curso de doença e uso de outras ômicas, e predição do risco da manifestação de doenças monogênicas e poligênicas tardias, que é algo que também foi falado. E aí eu vou fazer aqui uma única expansão desse slide para dizer que onde você vê doenças, você pode ler também fenótipos. Então, isso é muito importante para pensar, né, nessa fronteira do que é fenótipo patológico daquilo que é um fenótipo não patológico, porque essa linha ela muda com o tempo, né? A gente sabe de, por exemplo, miopia é algo que já foi algo considerado uma doença, hoje em dia é uma variação, tá? E aí, algo que é importante falar, né, acho que vocês também têm isso muito claro, não dá para separar, né, plenamente o que é monogênico e o que é poligênico, porque a gente está falando de fenótipos que são majoritariamente poligênicos ou, quando monogênicos, eventualmente modificáveis, né, por um componente poligênico ou um componente ambiental. Então, aqui é um exemplo bem direto sobre a altura, se a gente pegar a altura, um exemplo clássico de algo muito poligênico, com um componente ambiental ali representando 20% e a heredabilidade uns 80%, mas que nas pontas, nos extremos da distribuição, a gente encontra, então, algumas condições genéticas que alteram, né, essa média de altura devido a variantes de maior efeito. E o efeito de variantes é algo muito importante no entendimento da genética. Aqui tem um modelo, né, que é um modelo que foi publicado há uns 10 anos. Eu preciso, de uma vez por todas, trazer essa referência aqui para a figura. Essa é uma figura já adaptada desse modelo, que é o modelo do copo, onde os riscos genéticos são
representados, e aí pode ser risco genético e ambiental também, que a gente já se expõe, né, desde o nascimento, por exemplo, representado ali por bolinhas de tamanhos diferentes. Então a gente fala que uma herança monogênica você vai ter uma ou duas variantes de grande efeito que aumentam muitíssimo o risco para a manifestação da doença, enquanto que os componentes poligênicos são a combinação de muitas variantes de pequeno efeito, que sozinha tem um pequeno efeito. Esse modelo foi usado pelo Léo, né? Ele está terminando o mestrado, numa forma de investigar se esse modelo ajuda as pessoas a entenderem melhor que, às vezes, o resultado de um teste, por exemplo, direto ao consumidor, vai ser uma ou duas ou três bolinhas, e às vezes vai ser algo de combinatória, e que isso não é determinístico. Né? Então, ele está debruçado sobre essa pergunta. Então, uma breve passagem, né, por essa revolução genômica, vocês também já viram bastante, não vou me ater tanto, né? Diminuição do custo de sequenciamento em larga escala permite um fluxo de atendimento clínico, né, pela equipe médica, até o levantamento de uma hipótese, né, de uma hipótese diagnóstica, que é um fluxo pediátrico, mas poderia ser para qualquer faixa etária, em que se há uma indicação para um teste que hoje em dia chegou, né, na casa ali dos exames médicos, né? Então a gente está falando aqui de um exoma por menos de R$ 1.500 ou um genoma por menos de R$ 3.000, por exemplo. E aí vem uma etapa muito importante. Todos nós carregamos muitas variantes genéticas, a maioria delas é neutra, muitas delas são raras, algumas são frequentes, e para a doença monogênica você de fato está buscando ali uma ou duas variantes de grande efeito. E aí tem uma etapa aqui no meio, que é uma etapa de classificação não só funcional, mas por frequência alélica. A frequência alélica numa população é muito importante porque ela vai, como foi dito, né, anteriormente, acho que a Carol falou bem sobre isso, a frequência alélica ela vai nos balizar a respeito de evidências de patogenicidade. A lógica é muito simples, uma variante genética frequente, ela pode ter um efeito numa doença, mas esse efeito ele vai ser baixo. Do contrário, muita gente teria, ou o quanto seria frequente essa variante, teria que ter a doença também. Então, a lógica aqui é, as variantes raras, elas podem ser neutras ou de baixo efeito, mas elas podem chegar a ter um efeito muito alto, então a frequência alélica é importante. E aí a gente encontra aqui um problema primário, que é sobre a falta de dados de brasileiros. Quando a gente atende um paciente brasileiro, sequencia e anota as variantes encontradas com frequência, por muito tempo só bancos de dados internacionais eram disponíveis para você avaliar a frequência. Então, algo que é muito raro fora, às vezes ausente fora, pode ser pode ser comum no Brasil. Não muito comum, mas suficientemente comum para auxiliar nessa classificação. Então, desconfigurou um pouco aqui, mas a ideia então, como é que a gente pode, além de ter controles brasileiros, saber que eles são controles, né? Esse é um outro problema, o banco de dados que tenha indivíduos mais jovens, algumas doenças podem aparecer nesses indivíduos ao longo do tempo, então, aqui é uma racional que a professora Maiana trouxe. Vamos usar, então, idosos como referência, porque a gente já sabe, os fenótipos estão consolidados, né? Os fenótipos de início na infância ou de início na vida adulta já estão consolidados, então são controles muito bons. Além disso, se você fenotipa bem esse conjunto, você também pode estudar os fenótipos associados a envelhecimento, que é algo super importante, né, na demografia dos países, especialmente no Brasil e outros países em desenvolvimento, que essa
essa dinâmica da curva etária tem sido muito rápida. Está desconfiguradinho. Quais populações, né, estão sendo estudadas primordialmente? Esse gráfico já tem uns 5 anos, mas eu acho que não mudou consideravelmente. Principalmente as populações europeias e asiáticas, né? Agora tem, bastante dado de populações asiáticas na literatura. Quando você vai olhar populações não europeias, não asiáticas, especialmente miscigenadas, essa fatia é muito pequena ainda, e o Brasil é bastante miscigenado. Então, lá atrás, isso aqui foi para o meu doutorado, né? A gente então fez essa premissa. Precisamos de um banco de dados de referências com a compatibilidade da ancestralidade dos nossos pacientes, ou seja, precisam ser brasileiros. Uma ferramenta de interpretação de patogenicidade de variantes, então serem idosos, isso é muito útil. E colaborações em estudos de envelhecimento saudável. Aqui cortou totalmente. Aqui tinha uma animaçãozinha que não pegou. A gente teve o privilégio de colaborar com o Estudo SAB. O Estudo SAB é uma amostra da população de São Paulo, de idosos, representativa do censo da população de São Paulo. O SAB foi idealizado pela professora Maria Lúcia Lebrão e Ieda Duarte. A Maria Lúcia já faleceu, a Ieda segue como coordenadora, e aqui teria o número, né? O número de indivíduos sequenciados, que nesse momento são 1.200 aproximadamente. Com 1.200 indivíduos sequenciados, a gente tem a seguinte situação. A gente tem 78 milhões de variantes, das quais, fazendo uma classificação bem stringente de qualidade, 61 milhões de variantes de qualidade. Quase 2 milhões de variantes ausentes nos bancos de dados. E aqui a gente está falando em bancos de dados muito grandes, como o próprio DBSNP, que tem atualmente 1 bilhão de entradas, né? Na época, a versão 150. Isso mostra que tem muita variante genética que podemos encontrar aqui no Brasil. E isso eu estou falando de uma amostra do Censo de São Paulo. O Brasil é muito heterogêneo também. Isso não está representado em outros bancos de dados. Nós somos realmente muito miscigenados, então aqui temos um retrato, né, dessa ancestralidade do SAB, que é São Paulo. São idosos, então você tem esse conjunto aqui à esquerda de pessoas menos miscigenadas de ancestralidade asiática, provavelmente a comunidade japonesa de primeira geração ou de segunda geração que ainda não haviam se miscigenado. Se isso fosse um recorte censitário jovem, provavelmente teríamos mais miscigenados com essa classificação. E os outros blocos aqui são pela classificação da autodeclaração do IBGE sobre como as pessoas se auto-identificam. Então, brancas, pardas e pretas, e não há um ponto de corte possível para a ancestralidade nessas classificações, que são primordialmente construções sociais. Ainda assim, até em monogênicas, a gente viu um problema. Quando você coloca a ancestralidade local, né, na região da variante de deletéria, se você tiver essa região, uma ancestralidade não europeia, você tem 3 vezes menos chance de ter qualquer tipo de informação, por exemplo, no banco de dados clínico do ClinVar. O ClinVar é um repositório público de classificação clínica de variantes, e qualquer informação está você tem menos chance de encontrar se for não europeu a sua variante. Então, até em monogênicas existe um impacto importante dessa subrepresentação em grandes bancos de dados, por exemplo, o ClinVar. Muitos de vocês devem conhecer, então a gente, desde 2017, então está 7 anos no ar,
Final de 16, 17, a gente lançou o Abraon. O Abraon agora tem a versão com os whole genomes. A gente está trabalhando na versão 3 nesse momento, mas o Abraon já está no ar há muito tempo e lá você encontra as variantes e as frequências alélicas dessa população. Também é possível baixar o dado completo numa requisição no European Genome Archive. E como também foi falado na última palestra, a revolução genômica ela se segue então agora com as poligênicas. Então, riscos poligênicos, como foi tratado, é uma somatória do efeito de variantes comuns. Então, variantes comuns associadas a partir de um estudo de GWAS podem contribuir para uma somatória, e essa somatória, né, ter uma utilidade em estratificar o risco dos indivíduos. E isso tem avançado bastante, né, com o alvo em uma utilização clínica. Então, aqui é um modelo hipotético de risco para câncer de mama, em que todo mundo que está aqui à direita, né, nessa porção aqui no rabinho aqui da curva, estaria em alto risco, ou por ter variantes de efeito monogênico clássicas, né, familiares, como BRCA1, 2, TP53, etc., ou eles fazem parte da porção de maior risco poligênico, né, e aí você tem decisões clínicas baseadas nesse cenário. E a validação clínica desses resultados, então, ela é essencial para que se, de fato, implemente isso na prática médica, né, que possa ali agora encontrar pessoas de alto risco da mesma forma que se encontra quando ele é familiar, mas que só representa ali 5% de todos os casos de câncer de mama. O que é muito interessante é que, novamente, né, não dá para separar monogênico de poligênico. Aqui se mostra que em dois conjuntos de indivíduos, portadores e não portadores das variantes monogênicas, quando estratificados pelo risco poligênico, você tem ali uma sobreposição. Então, tem pessoas que não são portadoras de variantes de risco monogênico, mas que têm um risco poligênico alto, superando até, né, o risco dos portadores. Então, é muito importante pensarmos de uma maneira integrada entre esses dois tipos de dados. Isso serve para várias condições. O Ricardo também comentou sobre hipercol, né, hipercolesterolemia. Você tem a mesma questão aqui entre indivíduos que fazem parte desse extrato de maior risco poligênico, como que é a referência do nível de colesterol. Então, para pessoas com baixo PRS, você tem referências diferentes. Aquilo que vem no seu exame de colesterol, eventualmente ele pode ser ajustado para o seu risco poligênico, que é algo muito interessante. E o que viabiliza esses tipos de estudos de riscos poligênicos? Com certeza, grandes biobancos muito bem caracterizados fenotipicamente, para além, né, dos dados de genotipagem, de sequenciamento. O UK Biobank é um dos primeiros grandes exemplos disso, né? Se vocês olharem aqui, 2017, os 500 mil participantes passaram a ter dados de genotipagem, e é a partir desse ano que você observa estudos né, de grande porte de validação de riscos poligênicos, porque o input dos riscos poligênicos vai vir de estudos focados na doença, de WOS focados na doença, enquanto que a aplicação populacional só depende de grandes biobancos. E aqui, para doença arterial coronariana, a gente está falando de um AUC de 0,81, câncer de mama AUCs mais baixos, porque cada doença tem uma arquitetura genética diferente, ou seja, uma lista diferente de contribuição genética para aquele risco.
E aí vem o balde de água fria, que é, tá bom, essa lista de variantes e seus efeitos, quando aplicada em outras populações, vai ter uma perda de desempenho nessa estratificação. Aqui são dois exemplos, esquizofrenia e diabetes tipo 2, que quando aplicada em populações africanas, você tem um desvio absoluto dessa curva, ou seja, algo já esperado, né? O risco poligênico ele é uma composição de riscos de variantes, e essas variantes elas também vão ter efeitos diferentes nas diferentes populações por vários motivos, inclusive a demografia alternando ali as frequências alélicas. Então a gente não pode importar diretamente a, a lista de variantes e efeitos para qualquer população sem antes avaliar. Então a gente observa isso no Brasil. Aqui é um dos nossos estudos lá no Einstein. Eu sou pesquisador visitante no grupo P4 Medicine, né, o PAN, que está dentro de uma estrutura maior de terapias avançadas em saúde, né, estudos avançados em saúde. E a gente tem um grupinho de estudos, e esse grupinho pegou, então, dados do SAB e dos genomas raros para avaliar risco poligênico de câncer de mama, esse PRS 313, que tem sido bastante estudado mundo afora. A gente vê algo interessante, né? Então, o Brasil, nessa primeira parte aqui do gráfico, os brasileiros estão no meio, né, entre europeus e africanos. Então, a distribuição aqui, a distribuição bruta, né, não normalizada, ela está ali no meio, é algo esperado, mas que há uma preservação até do desempenho do AUC, quando a gente estratifica pelos grupos de PRS, ou observando aqui, por exemplo, nessas curvas de AUC. Há uma preservação. Mas só lembrando, a gente tem aqui uma amostra, e isso está muito claro lá no nosso artigo, a gente tem uma amostra meio especial, né? Os idosos, eles têm uma incidência ali esperada de câncer de mama, então tem um número relativamente baixo de indivíduos, mulheres, né, com câncer de mama, e aquela ideia do fenótipo consolidado. Os controles são muito controles, né, porque já passou a idade de início de penetrância ali do câncer de mama e eles não manifestaram. Por outro lado, genomas raros, essa é a porção dos genomas raros em que havia uma indicação, né, de teste monogênico, né, então eram formas familiares, né, o recrutamento dos genomas raros era pela indicação, né, de hipótese diagnóstica por monogênica, e que não encontraram nenhuma explicação monogênica para isso. Então a gente tem meio que super casos e super controles aqui, e aí nesse cenário há uma preservação desse AUC. Se você olhar aqui em cima, casos e controles, né, no painel B, no Brasil está todo mundo meio que inflado, os 25%, né, mais ou menos, né, que é o primeiro quartil, parecem com os 10% do UK Biobank. Então, a régua precisa ser brasileira também. A gente não pode usar réguas de fora para nossa referência. E o que é interessante, olhando aqui um decréscimo, né, da ancestralidade não africana, ou um aumento da ancestralidade africana, vai perdendo um pouco essa capacidade de separar casos e controles. Tá? O N é muito pequeno no último grupo, mas se a gente olhar a partir dos 25% já de fração de ancestralidade africana, você já tem aqui um p-valor bastante mais alto do que o conjunto completo de indivíduos. Então, nossas conclusões para um PRS de câncer de mama é que brasileiros são europeus o suficiente para preservar o AUC, mas não europeus o suficiente para inflar homogeneamente toda a curva. Então, isso faz com que a gente precise das nossas próprias referências. E sobre outros fenótipos, como é que isso se comportaria? Pode ser até pior, né, do que câncer de mama, que tem uma arquitetura específica. E aí, nessa pergunta, estamos prontos para PRS em testes genéticos diretos a consumidor no Brasil? Tem o mestrado do Tiago Pires, em que a pergunta aqui é sobre as expectativas, né?
o que é que esperam os clientes de DT6 e se saber mais sobre genética influencia essas expectativas. Tanto o Tiago quanto o Léo estão com uma base de dados de respostas totalmente anônimas de usuários, né, de um teste genético direto ao consumidor, nesse caso da Genera. Então, a gente tem um N bastante grande de respondedores, o que para a gente é uma grande... o que para a gente é um grande privilégio, né, de olhar dados de muitos brasileiros. Então, já fica aqui um agradecimento público ao Ricardo e toda a equipe da Genera por esse apoio. Bom, então já vimos que a miscigenação de fato modula, né, ali algumas respostas e alguns desfechos, né, em genética, tanto monogênica quanto poligênica. Mas vamos dar uma olhada mais de perto ainda sobre um dos exemplos. Vamos dar o exemplo da doença de Alzheimer. Muitos de vocês conhecem uma doença comum, a demência de Alzheimer. Ela é a mais prevalente entre idosos, e os idosos são o grupo que mais tem Alzheimer, então é a forma mais prevalente de demências, em que existe um progressivo acúmulo de neuropatologia de dois tipos diferentes, né? A gente vai mostrar mais para frente, mas isso se dá a partir de regiões bem específicas do cérebro, que são o hipocampo aqui e o córtex entorrinal. A gente tem nessa região uma função muito importante, que é a interação entre o estímulo externo e a produção da memória de longo prazo e da memória executiva também. A partir do momento em que há um acúmulo dessas neuropatologias, resultando ali, por exemplo, em morte neuronal, você tem fenótipos clínicos que passam a aparecer, né, como um esquecimento, né, esquecimento principalmente de atividades recentes, esquecimentos que vão ali provocando questões executivas progressivamente nas pessoas afetadas. E isso vai progredindo para funções mais basais, então memórias mais antigas e até funções mais basais, como, por exemplo, deglutição. Então, há uma piora ali clínica significativa, né? E, do ponto de vista genético, 5% dos casos respondem a formas familiares, né, autossômicas dominantes, que são mutações no gene precursor da beta-amiloide e nas enzimas que processam essa beta-amiloide, né, as secretases. E é interessante, né, o APP está codificado no cromossomo 21, então você tem ali, por exemplo, pessoas com trissomia de 21, né, Down, com uma prevalência ali, um início um pouquinho mais precoce. Esses casos familiares, eles geralmente são precoces. Por outro lado, 95% dos casos são esporádicos, ou seja, não necessariamente houve um caso precoce na família, os casos são de início tardio e vários outros genes foram identificados como contributivos ali para o risco de Alzheimer. ApoE, né, que é um transportador de lipídios, sendo o gene, né, ApoE, o produto do gene ApoE, muito importante em vários aspectos ali da patogênese do Alzheimer, e o ApoE tendo variantes comuns frequentes na população, o ApoE4 sendo a variante de risco. 10 anos atrás, a partir do Banco de Cérebros, né, um estudo, né, em parceria do Banco de Cérebros da Faculdade de Medicina da USP com o Genoma, então aqui estava o Davi, e eu, e a Luciana, e a Maiana, etc., a gente viu o seguinte: ancestralidade africana, quando já corrigindo para educação, ApoE, critérios socioeconômicos, idade, sexo, parecia proteger contra uma das patologias que são as placas neuríticas. Então, a ancestralidade africana estaria ligada a menos fardo
patológico, né, para as placas neuríticas, que são os acúmulos ali de placas beta-amiloide. Esse biobanco, né, sendo também um biobanco populacional de São Paulo, também tem bastante miscigenação, e também apresenta um padrão, né, de miscigenação muito parecido com o que a gente vê no SAB. Então, de fato, é um recorte da nossa população aqui de São Paulo. O que foi visto, muito interessante, é que tanto para a neuropatologia de placas neuríticas quanto para emaranhados neurofibrilários, que são os dois marcos neuropatológicos associados a Alzheimer, a gente observa que essa relação entre ancestralidade africana, ela apenas se dá em quem já tem mais neuropatologia. Então, se vocês olharem as curvas, as únicas que têm inclinação aqui são aquelas de pior neuropatologia. Então, aqui a gente está vendo ancestralidade africana sendo preditora de declínio cognitivo. Isso só existe nas piores patologias. E mais interessante ainda é que isso se dá com mais significância entre os não portadores do APOE4. Então, que é esses dois painéis aqui do meio, C e D. Isso se consolida ali. Então, aqui a gente tem um cenário possível de que a APOE4 tem um efeito menor em africanos, tá? Então, o APOE4 positivo tem alguma tendência, mas a gente observa mais em APOE4 negativos, e que os genótipos APOE4 negativos teriam uma outra função também, né, associada à ancestralidade. E aí, quando a gente faz aquela observação da ancestralidade local, né, dos indivíduos que são APOE4 negativos, a gente vê algo interessante. Existe uma proteção, né, entre APOE4 negativos africanos para o desfecho da neuropatologia, que é onde a bolinha vermelha está, tanto faz ajustando ou não ajustando para global africana, mas que quando você vê o desfecho cognitivo, isso volta ali ao risco esperado. Então, isso sugere que outras vias, ligadas ou não ao APOE, mas provavelmente ligadas à ancestralidade africana, poderiam contribuir com o declínio cognitivo que não via patologia clássica de Alzheimer, né? E isso também permitiu que a gente visse o efeito do APOE4 localmente. Então, em vez de comparar todo mundo que tem APOE4 com todo mundo que não tem, a gente separou para a ancestralidade local, né, entre os 4 africanos e os 3 africanos e os 4 europeus versus os 3 europeus. Então, a gente tem só a preservação do sinal do APOE4 ali em europeus. Esse estudo foi publicado há 2 anos e ele gerou mais um mestrado, né, que é o mestrado do Gabriel Nascimento, que a hipótese, né, do Gabriel do projeto dele, era se esse efeito diferente do APOE4 se dava em nível do transcrito, né? Então, a gente fez uma combinação ali de participantes, né, de material do banco de cérebros, estratificando pelo genótipo de APOE e pela ancestralidade local. O Gabriel acabou o mestrado e agora vai para um doutorado para destrinchar mais, então, esses efeitos sistêmicos de outras vias lipídicas nesses indivíduos do banco de cérebros. Então, como é que a gente pode avançar? A gente viu agora que, de fato, se a gente não fizer nenhum tipo de estudo, a gente vai assumir riscos incorretos, né, para a população brasileira. E como é que a gente pode avançar? Então, aqui eu estou na última etapa. Eu tinha prometido acabar em torno de 2h10, eu acho que eu vou levar mais 10 minutinhos aqui para terminar toda a minha exposição. Como é que a gente pode avançar nos grandes estudos no Brasil?
Eu vou falar de 2 estudos. O primeiro é o Genoma SUS, que é um estudo multi-institucional, do qual o Genoma faz parte comigo, né, como representante, mas o Genoma como centro é um dos centros âncora, num projeto né, de encomenda ali do Ministério da Saúde para que se possa avançar na quantidade de dados de brasileiros sequenciados. Então, os princípios do nosso estudo são a inclusão, né, de diversas universidades públicas Brasil afora, tá? Em que a gente faça um esforço, né, em padronização de protocolos e técnicas para que se possa reduzir os custos, mantendo, né, uma qualidade padronizada. Então, basicamente, empregar os sequenciadores publicamente adquiridos, instalados em instituições de ensino e pesquisa, e fazer essa governança integrada, né? Então, colocar todo mundo junto para fazer do mesmo jeito, o mesmo controle de qualidade, mesma técnica de sequenciamento, preparo de bibliotecas automatizado, todos com o mesmo protocolo, e com isso, né, desconfigurou aqui também, treinar, né, mais grupos para que esses núcleos, né, de produção de dados possam ser espalhados para mais grupos Brasil afora. Temos aqui, então, as instituições participantes, né? Então, tem gente do Brasil todo, Pará, Pernambuco, né? A Fiocruz está representada tanto em Pernambuco quanto no Paraná. A gente tem Rio de Janeiro, Minas Gerais, aqui a USP representada também por 2 grupos, e estamos em busca de um próximo centro âncora também aqui no Centro-Oeste, né? A gente tem tido orientações do Ministério da Saúde para formar mais um centro âncora no Centro-Oeste, mas nós 8, né, já estamos ali envolvidos há 1 ano e meio em montar esse projeto de grande porte. Por que grande porte? Porque a ideia é, com baixo custo, produzir 21 mil genomas, né, a partir de coortes que já são previamente coletadas de vários estudos, né, que vão fluir ali para os centros âncora, e que a gente possa, de uma maneira bem geral, fazer uma caracterização dessas variantes raras e comuns desses indivíduos. Então, aqui é um estudo meio guarda-chuva, capacity building, né, para a produção de dados. Uma das métricas, né, vai ser, então, fazer estudos cross-projects, né? Então, tentar harmonizar os dados comuns, né, entre os projetos, para que a gente possa ali ter um conjunto de controles para estudos diferentes, doença específica, e, eventualmente, juntar casos para fazer validações, por exemplo, de riscos poligênicos ou de achados monogênicos. A governança também desconfigurou coordenações, né, uma coordenação operacional de dados educacional, e, por exemplo, aqui onde eu estou mais perto, né, a coordenação de dados vai ter grupos tanto estruturais, né, para montar essa estrutura física de análise, e bioinformatas para análise dos fenótipos e da parte genômica como um todo. Então, um exemplo aqui, né, é que a gente está padronizando tudo para Dragon GATK, outros processamentos, por exemplo, anotação e ancestralidade, cobertura, análise de qualidade, contaminação, o parentesco, os achados secundários e a CMG baseados aqui em CPU, porque a gente vê que a nuvem ela é muito interessante, mas ela é muito cara. Pensando aqui já lá no SUS, né, um compromisso com o serviço de nuvem poderia ser inviabilizador do projeto em longo prazo. Então a gente está montando essa estrutura. Também fazendo aqui a harmonização de fenótipos para que a gente possa
validar GWAS externos e PRS, para que um dia a gente também consiga produzir GWAS de massa, né? Então, um GWAS atualmente precisa, para doenças comuns, 50 mil casos, 100 mil casos, às vezes até mais. E, né, os pesquisadores que estão contribuindo com essas coortes vão receber ali os dados de volta para poderem explorar nos seus projetos de pesquisa, mas que dentro dessa estrutura maior, perguntas pontuais possam ser feitas. Futuramente, o Ministério da Saúde desenvolverá essa plataforma, que vão ter camadas de acesso no padrão dbGaP e EGA, né? E que mais projetos poderão nos ajudar a fazer novos estudos de associação de WOS e Mixture Mapping Burdens e também novos PRS desenvolvidos totalmente aqui no Brasil. Onde estamos agora? Né? Aqui é uma frase do Abraham Lincoln, né? Então, me dê 6 horas para cortar uma árvore, eu vou afiar ela, né, nas primeiras 4 horas. A gente está aqui iniciando, então, o sequenciamento. Evidentemente que não é só essas etapas, a gente está falando aqui de várias etapas internas, então tem toda a via de treinamentos, a preparação dos protocolos, né, a operação padrão, toda a parte de aprovação dos projetos específicos pelo sistema CEP-CONEP, e, é claro, para quem está acompanhando aí, né, a gente está montando essas conferências externas com alguma frequência, então fiquem atentos, sigam lá no Instagram do Genoma SUS para esses eventos. E aí, para finalizar, que outras aplicações a gente percebe que poderiam ser iniciadas para o SUS? Então, aqui temos um projeto chamado Triagem de Casais, né? Aqui é um projeto de recrutamento em 4 estados, né? Além de São Paulo, Espírito Santo, Bahia e Paraíba, de casais em momento pré-concepção, casais que desejam ter filhos e que podem, por exemplo, passar por uma triagem genética de recessivas. Qual que é a motivação aqui? A motivação são os grandes custos que pacientes com doenças recessivas têm provocado no SUS, né? A gente sabe que o orçamento é um só, a gente precisa, como país, acolher todos os pacientes, então existem novos e novos medicamentos chegando. O Matheus citou o Zolgensma lá para a miotrofia muscular espinhal, mas todos os anos estão entrando medicamentos novos. Então, o ponto maior é, no orçamento limitado que temos no SUS, casais que ainda não têm filhos e desejam ter, eventualmente eles podem exercer o seu direito, né? Aqui existe uma legislação sobre planejamento familiar, eles podem exercer o seu direito de conhecer os seus riscos. Então, aqui a nossa lógica é esse balanço, né, da custo-efetividade. Até 2018 era muito caro fazer teste genético e não tinham tantos tratamentos corretivos. Agora a gente tem tratamentos corretivos pesando bastante lá no orçamento e testes genéticos caindo de preço. Então, precisamos justificar para o Ministério da Saúde que vale a pena oferecer voluntariamente, né, para casais que querem ter filhos e não sabem seus riscos, muitas vezes até com histórico na família, nem esses casos são acolhidos, que dirá todos os outros que poderiam ali encontrar um risco específico, né? Então, existem várias perguntas sobre esse protocolo, né? Quais genes vão ser feitos? A gente tem uma lista baseada em outros estudos de Sistema Universal de Saúde, mas principalmente se a gente tem capacidade de escalonar isso em termos de pessoal mesmo, para fazer análise e aconselhamento genético, se isso eventualmente se tornar um programa público de saúde. O nosso projeto tem esse nome, se chama Nossos Genes. Aqui já está a logo, né? A logo que é uma árvore aqui, uma árvore com o casal, né? Aqui os homólogos, né? Então essa é uma ideia para trazer um pouco da ciência do projeto para o nosso nome. E Nossos Genes, porque fala sobre o direito da informação, o direito que os casais têm de se conhecer e de tomar ali decisões informadas agora sobre isso. O projeto, então, vai ter
algumas etapas, né? Essa etapa vai vir da campanha para um site, nesse site vai se preencher um cadastro de interesse, em seguida alguns formulários, né, com termo de consentimento em duas etapas. A primeira para esses dados de elegibilidade, um agendamento, uma visita aos locais, a apresentação do novo termo de consentimento e um formulário para levantamento de históricos. Esse fluxo está já montado, a gente está aguardando a apreciação pelo Comitê de Ética e também a verba. A verba não entrou ainda, apesar do projeto estar aprovado há quase um ano. Tá? E aqui, no final ali, a gente tem os cenários de devolutivas, né, que vão ser em sessões de aconselhamento genético com os casais. E aqui temos mais um mestrado, né, que está terminando, que é um mestrado, uma pergunta da Eri sobre o que pensam as pessoas sobre triagem genética de casais, inclusive as pessoas com AME, né, com amiotrofia muscular espinhal. A gente precisa ouvir a comunidade e entender como montar essa campanha para que essa campanha seja inclusiva, né, e não excludente. Grandes desafios para finalizar um projeto como esse é o aconselhamento genético. Então a gente está propondo aqui para o Ministério e nossa equipe, né, uma rede de aconselhamento genético em que você possa incluir pessoas que estão em formação, né, então os júniores aqui, para análise e para aconselhamento, mas que precisa escalonar, né, com os analistas plenos e aconselhadores plenos, que são as pessoas já habilitadas a fazer o aconselhamento. E um consultor genético, que pode ser um consultor médico, que pode ser um médico geneticista e ou o médico que referiu. Aqui pensando de uma maneira bem genérica, né? Essa rede, um dia, nosso sonho é que ela tenha, de fato, todos os inputs que a gente sabe que são necessários, né? Então, um atendimento social, né? O terapeuta ocupacional, assistência social, advogados, etc. Uma clínica multiprofissional com todas as profissões de apoio à parte clínica, né? Não só médicos, mas fisioterapeutas, enfermeiros, odontos, fono, farmacêuticos, biomédicos e as multiterapias em saúde mental, porque a genética traz ali um fardo muito importante que consulentes, né, e os familiares precisam de algum apoio. E a ideia é que essa jornada, né, do consulente, então, ela possa passar por todas essas funções ali, desde da atenção primária, né, que vai encaminhar, o aconselhador genético vai informar, né, consulentes sobre o teste, os analistas vão chegar no consenso e, junto com os consultores médicos, chegar no consenso clínico para a produção do relatório e a devolutiva. Muito obrigado, falei bastante, mas essas são as nossas perspectivas aqui para os nossos projetos. Muito obrigado, Michel, pela palestra, bem informativa, principalmente sobre esses projetos mais recentes. Eu acho legal todo mundo que atua na área conhecer um pouco mais. E temos mais 10 minutinhos aqui de discussão. Fiquem à vontade para mandar perguntas no chat. Eu gostaria de começar sobre a aplicação de tudo isso, dando o contexto de que, quando a gente atua no aconselhamento genético, na genética médica no SUS, é difícil ir um pouco além de cariótipo, quando a gente está tratando com pacientes. Esses projetos têm em vista de como levar equidade de aplicação pelo Brasil inteiro, fora dos grandes centros. Como que a gente vai poder atuar lá na ponta? Pois é, a gente tem uma situação, e o projeto Genoma SUS, eu acho que está brindando, né, finalmente esse cenário em que existem já consolidados centros de pesquisa, de ensino e pesquisa em genética, Brasil afora. Existe, evidentemente, uma demanda reprimida de profissionais, mas principalmente de pacientes, né,
que carecem ali de atendimento, né? A Sociedade Brasileira de Genética Médica, por exemplo, está melhorando bastante, né, na sua atuação fora dos grandes centros, mas ainda assim os médicos geneticistas têm um grande, né, viés, né, aqui para sul e sudeste. Isso tem melhorado, já tem novos programas de residência em aconselhamento genético. Então a gente tem o Brasil sendo muito heterogêneo em todos os aspectos, inclusive nesse. Então o projeto Genoma SUS, ao incluir a formação de centros âncora no norte e no nordeste, já prevendo, né, de toda essa demanda reprimida, precisa ter um escoamento ali e um acolhimento. Por outro lado, né, para determinadas atividades, como você falou, no Brasil todo. O paciente do SUS, do Sul e do Sudeste, ainda que estejam em locais que tenham mais locais de sequenciamento, de aconselhamento genético, não chega neles esses serviços. Então, a nossa ideia, de fato, é fazer essas duas grandes questões serem resolvidas, ou pelo menos encaminhadas. Vamos inserir no SUS, aos poucos, todas as aplicações necessárias, vai de diagnóstico, vai de aconselhamento genético, detecção de portador, etc., no Brasil todo, e especialmente fazer esse caminho de formação de pessoal, de recursos humanos e de estrutura física mesmo para escoar esses sequenciamentos Brasil afora. Então, eu acho que esse projeto traz isso. E, né, do triagem de casais, a gente está ali tentando inicialmente montar o panorama de como estão essas populações. A ideia é coletar, não falei, né, lá nos slides, mas de coletar 5.000 casais nos próximos 3, 4 anos, nesses quatro centros, porque aí começa a montar um panorama populacional, né? Cada lugar vai ter uma demanda geral e uma demanda específica, né? A gente sabe que os riscos genéticos eles mudam, principalmente, né? Padrão demográfico, consanguinidade, etc., são diferentes lugar para lugar. A gente pincelou nas mesas palestras anteriores um pouco sobre isso, mas eu queria que você compartilhasse sua opinião também de como você acha que os scores de risco poligênico vão entrar na clínica e se vão, principalmente com esse novo cenário brasileiro de projetos, tanto públicos quanto privados, crescendo cada vez mais. Olha, eu acho que eu concordo, como foi falado aqui antes, né, que assim os pacientes, os indivíduos, né, os consumidores que não são necessariamente pacientes, eles vão encontrar um caminho para fazer os testes. Então, cabe à nossa comunidade, né, a comunidade de acadêmicos, cientistas, empresários na área, de ir colocando os nossos padrões. Olha, não dá para liberar um teste que não foi validado na nossa população. A validação ela tem várias etapas. Uma das primeiras etapas, que é o que o Ricardo falou da Genera, é dizer assim, tá bom, como é que está a distribuição aqui? Mas a segunda, eu fiquei feliz em ouvir ele falar, é o que olhar dos fenótipos desses indivíduos aqui estratificados, porque muitas vezes o ponto de corte do risco poligênico, se você coloca ali nos primeiros 20%, você já muda bastante gente de lugar quando você aplica numa população europeia versus não europeia. Mas a pontinha da distribuição, né, os 1% com mais risco poligênico, talvez esses sejam preservados across populations, né, entre as populações. Então, talvez o começo clínico vai ser para a ponta lá da curva. Precisa certificar disso também, se há validade clínica nessa pontinha da curva. Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente faça esses estudos para entender, tá bom, para quem o teste serve? E se o teste não serve para todo mundo, faz sentido oferecer esse teste? Ou eu vou precisar fazer uma separação? E a separação ela é sempre muito injusta, né? Eu só vou aplicar para quem é mais europeu, então talvez a gente precise esperar um pouco para começar a vender isso.
né? E o vender sem um acompanhamento também é muito perigoso, porque se a própria comunidade médica ainda não está plenamente preparada para receber essa informação na sua prática clínica e aguarda a orientação, né, dessas validações, talvez seja precipitado mesmo vender qualquer coisa de qualquer jeito. Né? A validação ela realmente é muito importante e esse cuidado é muito importante. Temos vários comentários aqui, muitos elogiando os projetos, elogiando a palestra, e uma pergunta da Juliana Schauren, que é se existe perspectiva de reportar achados secundários do projeto Nossos Genes. Juliana, a gente tem, a sua pergunta é maravilhosa, a gente tem esse questionamento do lado da cabeceira da cama todas as noites. A gente tem um foco no projeto que é de triagem de genes associados a condições recessivas, né? Porque o foco é o risco reprodutivo, mas evidentemente que achados secundários acionáveis precisam ser tratados de alguma maneira. A cobrança, né, que eu faço para o Ministério da Saúde de apoiar o projeto com mais recursos para que a gente possa ter um tempo debruçado sobre achados secundários está colocada. A gente está montando aquela rede lá que eu mostrei que, se não tiver verba para bolsistas, para todos serem bolsistas, uma rede voluntária e que inclua olhar, né, principalmente os genes acionáveis. Ainda que não seja devolvido no mesmo tempo, a gente tem esses dados disponíveis para outros projetos olharem para os achados secundários. Minha opinião é que sim, devemos ver achados secundários, mas existe um problema assim logístico praticamente de se comprometer com essa devolutiva. O dado vai estar disponível para as pessoas puxarem, e a gente quer incluir no nosso protocolo achados secundários, ainda que não seja o primeiro grande objetivo do projeto, que é sobre risco reprodutivo. Uma dúvida que surgiu minha, caso vocês reportem achados secundários ou não, vai ter um acompanhamento de aconselhamento para esses casais? E até quando? Sim, senhor. Uma das questões da custo-efetividade de uma população jovem, né, de rastreio de recessivas numa população jovem, ela envolve também acompanhar o pós. Então, a sessão de aconselhamento genético devolutivo do relatório, ela vai ser um ponto no tempo, mas formulários de acompanhamento vão ser enviados. O biorepositório está sendo lançado para 10 anos, né? A pessoa pode sair no meio do caminho, mas a gente precisa saber, você teve filho no fim das contas? Como é que está seu filho, sua filha? Nasceu bem, não nasceu? Tentou, não conseguiu? A gente precisa ter esse acompanhamento. Isso também serve para os achados secundários. Então, assim, o que a Juliana fala e que a gente está aqui preocupado, e que você pergunta, acompanhar os adultos vai ser muito importante até para dar luz aos achados, sejam eles achados secundários, sejam os achados primários das recessivas. A ideia é que tenhamos ali uma base, são 5.000 casais, serão 10.000 adultos, essa base será acompanhada, e eu espero que seja maior, e eu espero que tenha mais gente se debruçada sobre esses dados, mas sim, só faz sentido com acompanhamento. Se a gente esquecer esses voluntários, a gente perde uma oportunidade muito importante de ajustar as nossas listas para o futuro, de fazer novas inclusões ali de análise. Legal. Muito obrigado, Michel, pela colaboração. Agora a gente vai emendar com a mesa redonda de desafios do acesso à genética no Brasil, que tem tudo a ver com o que você expôs e o que a gente está discutindo aqui. Convido você a continuar discutindo no chat.
Vou acompanhar aqui. Eu agradeço pelo convite e eu quero parabenizar toda a equipe organizadora por esse evento incrível. Eu fico muito feliz que vai ficar tudo disponível no YouTube depois. Vai Obrigado, ficar. Léo. Nós é que agradecemos. Muito Bom final de obrigado. semana a todos.